Ok. Vamos nessa. Muito boa tarde, com grande alegria que nós vamos iniciar esse bate-papo, fazendo parte da agenda do Open Bank Week. Gostaria de agradecer o convite, especialmente ao Melfi também, para a gente poder compartilhar e trazer esse qualificado grupo de executivos, para a gente ter uma troca, compartilhamento de informações e visões de mercado. Tendo em vista a circunstância que a gente enfrenta, uma crise sem precedentes, acho que faz-se mais necessário ainda a gente poder ter esse engajamento e atuarmos como rede, deixando aqueles velhos hábitos, né, de o concorrente é meu inimigo, coisas do tipo. Então, hoje a gente presencia um mercado, uma realidade cada vez mais colaborativa. Então, queria agradecer a presença dos nossos amigos que daqui a pouquinho vão poder se apresentar, trazer um pouco do contexto das organizações que eles vêm liderando nessas transformações todas diversas. Antes de iniciar, eu queria explicar um pouco os chapéus que eu represento organizacionais. Então, eu estou aqui como Associação Brasileira Online e Offline, que é uma entidade setorial que reúne mais de 90 empresas, essencialmente da economia digital, que grande parte delas são marketplaces e plataformas que conectam usuário, consumidor a um produto ou serviço. Tem um outro pilar que é super representativo, que são fintechs e meios de pagamento. E, por último, fundos de investimento. Então, a gente acaba tendo um hub trabalhando fortemente em favor do desenvolvimento da economia digital. E o outro chapéu é o Instituto Startups, que é uma plataforma de conteúdo focada em inovação aberta. Quem quiser saber mais, a gente pode conversar, me procure nas redes sociais e a gente aprofunda nas conversas. Antes de, então, da gente iniciar o debate, queria trazer um pouco um contexto histórico que faz com que nós cheguemos nos dias atuais, para a gente poder, a partir daí, aprofundar com mais interação e uma troca mais profunda. Em 1965, a gente teve o relato, 69, desculpa, o relato do surgimento da internet no contexto bélico. Demorou-se aí cerca de 15 a 20 anos para 1995 ela passar a se tornar algo de acesso ao consumidor final. Isso revolucionou as formas de interação entre organizações e empresas, trouxe o consumidor, o indivíduo e o usuário para o protagonismo das relações mercadológicas, e isso começou a impactar drasticamente toda a forma de consumir e transacionar no mercado. Em 98, nós tivemos o surgimento da primeira fintech, o PayPal. Depois, em seguida, tivemos o contexto da bolha.com, o comércio eletrônico ganhando tração, muita especulação, fez parte desse início do seu desenvolvimento, para depois, em 2007/2008, nós termos a entrada dos smartphones. Ali o conceito O2O, a integração do mundo físico e digital começou a se concretizar efetivamente com a mobilidade dos dispositivos móveis, né? Depois, em 2014, nós temos a entrada do Uber no Brasil, e começou-se a utilizar muito o conceito de Banking as a Platform, ou seja, um setor que era altamente regulado, fechado, uma concentração de grandes instituições financeiras dominando o market share, o mercado, passou-se então a contar com um órgão regulador favorecendo a competitividade com muita maturidade. Então, nós vemos hoje um setor que, de 2015 para cá, cresceu e se desenvolveu muito, passando por em torno de mais de 700 empresas nesse ano de 2020, mais de 700 fintechs, e começamos a observar muitas empresas que atuam em setores diversos da economia verificarem no setor financeiro uma oportunidade de se aproximar ao seu cliente, ao seu consumidor final, trazer mais facilidades e, com isso, fidelizá-lo ainda mais. Movimentos aí de super apps, diversos que a gente tem observado no mercado. Nesse contexto, então, eu queria aproveitar para passar a primeira pergunta e os nossos convidados também poderem se apresentar e explicar um pouquinho da sua atuação e a empresa. Então, o tema central, fintechização multissetorial, segmentos diversos encontram nos serviços financeiros oportunidades para inovar na experiência do cliente. Então, a gente tem aqui uma Cosan, representada pela Thaís, uma empresa que foi fundada em 1936, quase centenária. Nós temos o Grupo Mongeral, do Marcos, que está desde 1835, então quase 200 anos de existência, e representando a nova economia, a qual também faço parte, Get Ninjas, que foi fundado em 2011, representado pela Sandia. Então, nesse contexto, eu queria trazer um pouco a realidade de cada uma de vocês. Cosan e Mongeral, então ambas, ou quase, ou mais de centenária. Como manter organizações centenárias relevantes em um contexto de intensa transformação?
Então, podem se apresentar e trazer um pouquinho dessa visão, como as empresas de vocês têm acompanhado todos esses movimentos. Depois a gente vai para Get Ninjas. Ok. Obrigada, Marcos, pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês nesse painel, junto com a Sândia e com o Marcos também. Falar um pouquinho, eu sou CCO da Payly. A Payly é a primeira fintech do Grupo Cosan. Nós criamos a Payly há 2 anos atrás, em 2018, muito com esse movimento que você acabou de mencionar. E essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que explica um pouco, ao responder, ela explica um pouco dessa cultura que a gente tem dentro do grupo. Então, a Cosan, apesar de ser uma empresa centenária, ela tem uma característica muito particular desde sempre, né? Desde que eu entrei no grupo, através da aquisição da rede dos postos ExxonMobil. Mas a gente tem uma forma muito ágil de identificar as oportunidades do negócio. E essas oportunidades de negócio que o grupo identifica, então quando a gente fala de inovação, eu diria que empreendedorismo, eu diria que são 2 características que realmente são muito presentes no grupo. Mas o mais importante é a forma ágil com que ela busca essas oportunidades, mas mais ainda a agilidade e empoderamento dos próprios executivos da linha de frente, né, do nível sênior de executivos da empresa. Então, a CUSA tem uma fórmula específica para gerar esses negócios, para procurar sinergias entre os negócios do grupo. Então, é dizer que não é só inovação pela inovação, né? São iniciativas que realmente fazem sentido para o ecossistema existente, para os nossos parceiros, clientes e fornecedores. Então, você pede alguns exemplos, né, para a gente dessa questão, né, essa constituição aí dessa constante proposta de valor que eu comentei. A gente teve, recentemente, foi divulgado, a gente começou a gerar energia, né, através da biomassa das usinas. Então, existia uma energia que não era utilizada através do bagaço da cana. Essa energia, quando a gente percebeu, a gente poderia fazer um processo de trading e obviamente, sustentar uma parte, né, do que hoje a gente sabe que falta infraestrutura de energia para o país. Então, hoje a gente está em franco processo de comercialização dessa energia que vem das usinas, do bagaço da cana. A gente também fez uma planta piloto conectada na Costa Pinto, que é a maior usina do grupo. É um conceito chamado geração distribuída, então é uma usina solar. Essa usina ela vai suprir em piloto, né, próximo da cidade lá de Piracicaba, 18 postos e clientes de B2B. O que a gente oferece de vantagem é um custo do kilowatt mais barato do que teria nas próprias concessionárias de energia. Então, acho que é uma frente muito inovadora. Tem tudo a ver com o propósito do grupo de focar em sustentabilidade, né, do nosso ecossistema. Então, a energia solar é uma fonte limpa, né? Energia, a criação também a própria questão da Payly. Então, o objetivo da Payly, além de aproximar, como você comentou, dos nossos clientes, tinha um propósito claro de otimizar custos financeiros do grupo, né? Não só pela simplificação de processos, né, mas também pela otimização das taxas, né, e produtos financeiros. E aí, mais 2, para terminar, a gente criou recentemente uma nova startup, que é a Trise, que busca fazer uma conexão entre caminhoneiros e fretes, e aí buscando um pouco de qualidade nas oportunidades de frete, né, e com isso reduzindo os custos do mesmo. E aí te falar que a história do grupo de M&As e de JVs são histórias de sucesso, né? Então, em 2000, como eu comentei, a gente teve a aquisição da rede da ExxonMobil no Brasil. Depois, em 2011, a gente fez a JV Raizen com a Shell, né? Então, metade Cosan, metade Shell. Em 2015, a Rumod fez uma parceria, né? Uma fusão com a LL. E, recentemente, a gente publicou, em 2019, uma JV entre a Shell Select e a Oxo, né? Para a gente, a Oxo é uma empresa mexicana de 18 mil lojas no Brasil e a gente vai apostar muito nesse ramo de loja de conveniência e de proximidade. Acho que esse é dar um pouquinho vamos dizer assim, da jornada da Cosan nessa área de estar sempre se modificando, sempre se renovando nesse contexto de intensa transformação. Obrigada. Legal, Thaís. Obrigado. A gente vai poder aprofundar mais um pouquinho aí ao longo das próximas perguntas também. Marcos, quase 200 anos de existência. Eu promovi um painel recente com Natura e Nestlé, e eles eram ali dos centenários. Eu acho que 200 anos eu não esperava. Eu jurava que a maior parte das empresas estavam ali na casa dos 100.
a não ser o Banco do Brasil, que a gente sabe que está desde a colonização. Conta um pouquinho para a gente dessa grandeza aí de existência e como também o Grupo Mongeral tem buscado se transformar e o que é a MAG Finanças aí nesse novo contexto, né? Sim. Primeiro, muito obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui participando com a Thaís, com a Sandy. Então, a Mongeral, ela também vem se reinventando ao longo do tempo, tá? Então, assim, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Marco Diniz, estou como diretor executivo da Fintech Mag Finanças. Foi lançada pelo Grupo Segurador Mongeral Ego em janeiro desse ano, tá? Sobre a pergunta, né? Como a gente se mantém, como manter uma empresa centenária, né, relevante, né, nesse contexto de transformação, a gente acredita que isso se deve à capacidade de se transformar que a empresa tem, tá? Então, se uma empresa de quase 200 anos, se ela não se transforma ao longo do tempo, ela não consegue sobreviver, isso é fato. Então, assim, a Mongeral, ela foi a primeira iniciativa de previdência no país. Ela foi fundada na época da Regência Trina, tá? Na época de Dom Pedro. Isso foi em janeiro de 1835. Então, são 185 anos. E, assim, apesar do tempo, a empresa ela é moderna, ela está sempre buscando novos mercados e atenta à inovação. Então, assim, a nossa missão como empresa de seguros, né, e previdência é sempre buscar formas de ajudar as pessoas a se planejar um futuro cada vez mais longo e tranquilo com segurança financeira, tá? Então, assim, recentemente a gente fez uma reposição de marca. A Mongeral passou a se chamar Mongeral Mag Seguros. Mag vem das iniciais Mongeral Ego Grupo. E hoje a gente tem um grupo formado por 6 empresas. Tem a Mag Seguros, Mag Investimentos, Mag Finanças, Fundo de Pensão, Gestão Previdenciária e Instituto de Longevidade. O Instituto de Longevidade é natural porque a gente trabalha com previdência, então é uma da nossa bandeira, que é olhar para o futuro, né? O brasileiro a população tem vivido cada vez mais, então, assim, como que a gente se antevém e consegue prever questão de poupança, como que a gente ajuda a sociedade a passar a se planejar melhor, né? Então, a gente criou esse Instituto de Longevidade, que faz uma série de estudos sobre longevidade e como poupar, como fazer poupança ao longo da vida. O nosso DNA é de inovação, Marcos, porque já em 2014 a gente recebeu um prêmio da CNSEG, um projeto de inovação, foi o prêmio de inovação da CNSEG. O projeto era de estratégia digital, um novo modelo de distribuição. Então, assim, para você ver, a gente está em 2020, em 2014 a gente já tinha plataforma de venda digital. Então, assim, isso está no nosso sangue, nosso DNA. Então, assim, a nossa mais recente empreitada, como você falou, eu estou aqui representando, na verdade, o grupo, mas eu respondo hoje pela Mag Finanças. A gente lançou essa fintech em janeiro, tá? A gente lançou ela muito focada, obviamente, no nosso aquário. Então, assim, primeiro o público-alvo nosso foram os corretores. A gente tem um cadastro, uma base de 7 mil corretores autônomos. Muitos desses são exclusivos, trabalham só com a Mongeral, e outros são de mercado. Então, a gente trabalhou com os corretores para lançar uma conta digital para que eles recebam comissão e que a gente também agregue mais produtos e serviços para esses corretores também, porque eles também são seres humanos que precisam também ter a sua vida planejada e pensada. Então, eles trabalham para a população e a gente está apoiando eles também nesse planejamento financeiro deles. Então, assim, a Mag Finanças surgiu com essa intenção de olhar, obviamente, todo o nosso ecossistema. A gente tem uma base de 4 milhões de clientes. Então, assim, a gente está com um ambiente ainda muito de controle, né, com poucos clientes. A gente lançou em janeiro, abriu quase 2.000 contas em 24 horas. Então, hoje a gente parou em 2.000 porque a gente está testando, evoluindo o modelo, para que quando a gente abra, a gente tenha certeza
que a gente vai vai prestar um bom serviço. A gente sabe que certeza absoluta a gente nunca vai ter, porque o mercado está em evolução, tem novas tecnologias, tem coisas surgindo. Então, é um fato que está sempre vivo, inovando e criando novas coisas. Então, assim, mas o cisne, o cerne de uma startup, né? Você testar rápido e corrigir rápido. Então, é o que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, de janeiro para cá. E a gente pretende agora, em junho ou julho, no máximo, lançar abrir mais umas 3, 4 mil contas de corretores, tá? E assim a gente vai evoluindo. Em relação ao cenário atual que você pergunta também aqui, né? A gente pode se dizer que a gente é uma empresa hoje 100% digital, que a gente colocou em uma semana de quarentena 1.300 funcionários em home office. Isso foi muito rápido. Então a gente estava praticamente preparado para isso, porque não é de hoje que a gente vem trabalhando o modelo digital. E a segunda semana a gente treinou 2.000 corretores, porque a gente tem uma universidade corporativa. Então a gente treinou na plataforma digital, porque dos 7.000 praticamente todos estavam já na plataforma digital. A gente teve que reforçar o treinamento. E uma coisa que a gente tem a falar em relação a essa pandemia é que a gente, obviamente, como todo o mercado ficou muito preocupado, né, com o início dessa pandemia, com a economia, como que isso vai afetar o país, etc. Os empregos, muita gente está perdendo emprego. Então, assim, a gente, para nossa surpresa, a gente conseguiu manter as vendas, tá, em dia. Então, a gente está cumprindo a meta de venda, por incrível que pareça. E isso, obviamente, se deve à nossa plataforma digital, porque já estava bem madura, bem testada, bem refinada. E a gente conseguiu, em março, fazer a maior arrecadação da história da Mongeral, da Seguros, da Mag Seguros. Em abril, se manteve a arrecadação e conseguimos bater a meta de vendas, 100% da meta de vendas. Não foi 90%, foi 100% da meta de vendas batida. Então, assim, é uma coisa que nos surpreendeu bastante, mas o que acontece? Com essa pandemia, as pessoas passaram a se preocupar mais com a sua vida. Então, naturalmente, estão querendo se informar e buscar sobre seguro, como se garantir, como trazer proteção para si e para a família. Então, assim, seguro é uma coisa que, se a pessoa não for impactada, seguro de vida, se ela não está na primeira pauta de necessidade da pessoa, né? A primeira necessidade é alimentação, se vestir, transporte. Então, o seguro vem depois. Mas só que com essa pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para seguro. Então, o corretor que antes fazia 2, 3 visitas por dia para fazer uma venda consultiva, hoje ele está conseguindo marcar, alguns corretores, 10 visitas via videoconferência. E as pessoas estão mais abertas a ouvir sobre o produto. Então, hoje, a gente está vendo que a coisa está mudando em relação à cultura de seguro e a gente acha que a sociedade vai passar por um momento assim, difícil, né, em função da pandemia, mas certamente o pior momento nessa história em relação a risco de morte, né, que é iminente, mas a gente vai tirar muitas aprendizagens dessa crise e a gente acredita que a gente vai sair mais forte e uma sociedade também mais educada financeiramente, mais preocupada com o seu futuro e com seus entes queridos, porque a gente tem que pensar que a gente não vai estar aqui para a vida toda, isso é fato, né? Então, assim, essa pandemia de fato trouxe esse aspecto, né? E assim, não que a gente esteja gostando disso, obviamente não, mas a nossa missão aqui como seguradora é educar as pessoas, educar a população em relação ao seu futuro, seu amanhã e fazer seu planejamento financeiro. Então, é esse que eu tenho a falar nesse momento, Marcos. Não sei se eu respondi aí sua pergunta. Com certeza. Obrigado aí pela explanação de vocês. A gente tem os exemplos clássicos aí de Kodak, Blockbuster, Nokia, que eram grandes corporações com uma penetração fortíssima no mercado e não conseguiram acompanhar essas mudanças, estavam acomodadas ali, né, com os bons números e resultados e acabaram sendo engolidos. O mercado não perdoa. E agora a gente tem uma ótica que também muito me entusiasma, que é as nativas digitais. Não devido ao tempo de existência, não implica em ter poucos desafios a serem enfrentados.
e eu estou frente a frente junto com a Sandy, assim, nesses desafios diversos. São empresas que se caracterizam por serem modelos de negócios disruptivos, ou seja, não existiam, eles atuam em vazios institucionais, não tinha regulação, não tinha normas, leis, e é uma luta diária. Então eu queria ouvir de você, Sandy, um pouquinho. A Get Ninjas nem todo mundo conhece, apesar de já ter uma penetração fortíssima, com mais de milhões aí de serviços prestados anualmente. Conta um pouquinho da atuação, modelo de negócio e como vocês enfrentam essa questão de ser disruptores, não serem tradicionais, quais as barreiras, e como vocês também têm atuado lado a lado com corporações tradicionais. Eu já vi anúncios de várias parcerias com grandes redes varejistas, e como que vocês têm lidado culturalmente para conseguir abrir essas frentes, que acho que é um trabalho com muito êxito. E no quesito de pandemia, dessa crise, eu sei que vocês servem como fonte de renda para muitas pessoas que estão perdendo emprego, e vocês estão com umas iniciativas do lado social muito forte. Então, fique à vontade para trazer isso também, Sandy. Ótimo. Obrigada, Marcos. Obrigada, pessoal. Eu cuido da área de novos negócios no Get Ninjas e parcerias, mas também de comunicação. Para quem não conhece, o Get Ninjas é a maior plataforma para contratação de serviços no Brasil e na América Latina. A gente tem hoje cadastrado mais de 1.500.000 profissionais e a gente gera por mês aí mais de 300 mil solicitações de serviços. Então, essas solicitações são de uma grande variedade de serviços e por isso mesmo a gente é a maior plataforma. Então, a gente tem hoje mais de 500 tipos de serviços sendo oferecidos, que vai desde serviços de reformas para casa, moda e beleza, eventos. No momento de pandemia, a gente viu muito desses serviços serem impactados, sim, então, puxando para esse momento atual que a gente está passando, apesar da gente ser nativa digital, né, a gente tem 10 anos tornando esse mercado de serviços mais digital, uma parte do nosso produto é a prestação de serviço que é presencial e é no offline, né, ela acontece no offline. E a gente não esperava, esse momento ele foi realmente, né, desafiador, eu digo, porque a gente teve que agir rápido, né, e logo ali na segunda semana de março, a gente já começou a entender esse momento, o que era preciso a gente remodelar ali no nosso modelo de negócio para que a gente continuasse sendo efetivo nesse momento. Então, foram mudanças muito sutis, mas também muito impactantes na nossa entrega de produto. A gente remodelou várias páginas de serviço para que elas continuassem sendo atendidas online. Então, diversos serviços que poderiam ser atendidos online, a gente remodelou as páginas de solicitação de serviço para que os clientes encontrassem facilmente essa opção. A gente lançou rapidamente uma opção de serviços remotos para pequenos reparos em casa. Então, uma pessoa que está em casa, estourou uma torneira, ela não quer colocar um profissional porque está inseguro, né, de ter esse contato presencial. Então, ela pode ligar para esse profissional, se o profissional fazer o contato por videochamada para receber aquele auxílio ali para ela executar sozinha. E a gente foi entendendo também outras oportunidades que a gente tinha para oferecer essas necessidades, tanto que profissional e cliente tinham. A gente lançou teletriagem também, que é um serviço de medicina, considerando que a gente já tem essa plataforma pronta, plugando profissional e cliente, então por que não colocar essa necessidade que o mercado tem nesse momento, né, para facilitar esse encontro das pessoas que precisam ter um primeiro contato médico para saber se está com sintoma real de Covid, antes de ir para um hospital e causar ainda mais superlotação né, nos hospitais. Então a gente foi entendendo assim, onde estavam as oportunidades e como a gente poderia remodelar. Puxando um pouquinho agora para parcerias, são assuntos aí um pouquinho paralelos, mas puxando para parcerias, acho que o grande desafio que a gente tem é justamente porque a gente age muito rápido, então a gente nasceu no digital, todas as nossas iniciativas, elas são muito rápidas, colocadas no mercado, colocadas para testar, e aí depois se a gente vê se é preciso remodelar, a gente vai remodelando, mas a gente aprende com esses projetos já em andamento, né, e ali no contato direto com o nosso usuário, para ver se essa solução ela é realmente efetiva, é o que eles precisam, né? A gente não vai colocar nenhuma solução no mercado que não seja o que, de fato, o profissional ou o cliente final está precisando. Então, os nossos contatos com essas grandes empresas, a gente tem, eu posso citar algumas aí do que a gente já fechou, a gente tem parceria de mais de um ano com o Grupo GPA, Pão de Açúcar, Extra,
RAP, a gente está dentro do Cielo Pay também com a solução de contratação de serviços, e a gente tem articulado tanto com grandes varejistas, com indústrias e também fintechs, empresas de diversos setores. Como a gente tem esse leque muito grande de serviços, né, de opções de serviços, a gente consegue articular com muitos setores do mercado, e acredito que o grande desafio é realmente o fato de essas empresas mais tradicionais, elas terem alguns empecilhos que não consigam fechar um contrato tão rápido, ou implementar alguma mudança, ou tem cláusulas muito muito restritivas, e aí a gente vai negociando. Acho que o desafio é ter essa paciência para ir negociando, a gente achar o melhor fit para que caiba às necessidades deles, considerando que a gente já tem algo pronto. Então, uma empresa tradicional desenvolver algo próprio demoraria muito tempo e talvez não atenderia uma real necessidade de mercado. A gente já tem isso pronto, a gente faz isso há 10 anos. Então, o que a gente faz é entender a necessidade deles e como que a gente consegue ali remodelar alguma parte desse projeto para colocar na mão deles essa solução. Um exemplo foi o projeto que a gente tem aí com o Pão de Açúcar, com o Telenorte também, do Grupo Saint-Gobain. A gente tem parceria com todo o Grupo Saint-Gobain também, de totens, né, nas lojas físicas, para que os clientes possam contratar serviços através de um tablet ali dentro do ponto físico. Isso antes de Covid, né? Isso agora já tem impactado também. Mas acho que é muito em cima do nosso modelo de negócio mesmo. A gente foca muito no core business. Então, é o nosso core, a gente vai trazer soluções também, ou vai levar soluções que façam sentido para o nosso modelo de negócio. Se fugir muito do nosso modelo de negócio, talvez seja algo que a gente vai pensar, vai reconsiderar, e a gente vai trazer essa atenção para o modelo principal. Considerando principalmente que o modelo de serviços é muito complexo, né? Então, a gente tem desafios muito grandes para resolver e a gente é líder de mercado, a gente não tem ninguém para copiar. A gente vai articulando com outros players em outros países, né? Principalmente agora em momentos de coronavírus também, a gente tem falado bastante com o pessoal da Europa, Ásia, Estados Unidos, para entender o momento deles mais avançado, desde pandemia, e como que a gente pode se reinventar, até se antecipando para o que pode vir, né? O que pode acontecer. Sim, legal, bacana, super obrigado. Isso mostra a diversidade das empresas que nós temos aqui, acho que vai gerar um conteúdo muito rico para a gente poder ter visões distintas de segmentos diversos, né? Agora eu queria entrar um pouquinho mais no contexto do segmento financeiro, que é a convergência entre nós nesse bate-papo, né? Queria trazer uma frase de 1994 do Bill Gates: "Banking is necessary, banks are not", que representa bastante. Lá em 94, no início das transformações, a internet entrando, ele já tinha essa visão que era um segmento que necessitava se abrir para melhor atender as demandas do consumidor final, né? Um exemplo disso que a gente tem visto é a experiência líquida. Você tem diversas áreas do negócio atendendo o cliente, e o cliente não se importa quem esteja por trás provendo esse serviço. Então, ele está no ponto de varejo, fazendo uma compra, aí ele vai passar o cartão dele, o cartão não passa, o varejo oferta crédito, oferta um cartão da loja. O que o cliente está fazendo? É uma compra de varejo? É uma transação de meio de pagamento ou adquirindo crédito? Não importa, ele quer ter a necessidade atendida. Então, esse é o contexto que a gente está atuando, né? E, diante desse contexto, eu queria saber o que levou a cada uma das empresas a começarem a olhar para o setor financeiro como uma oportunidade. E qual o serviço que vocês atualmente ofertam dentro desse segmento. Então, eu queria começar com a Thaís, depois a gente vai para o Marcos e para a Sândia. Vamos lá, tirar do mudo aqui. Vamos lá. Na realidade, no caso da Cosan, começou com a oportunidade da gente reduzir os custos financeiros do grupo, né? Nós somos um grupo com aproximadamente, isso é uma informação pública, né? 120 bi de faturamento. Então, ter esse dinheiro digitalizado, né? Ter uma fintech representava, assim, de cara essa vantagem, né? Em termos de simplificação e otimização de taxas, né? E aí, depois, quando a gente começou a olhar um pouco mais, também apresentava a oportunidade da gente poder oferecer para esse nosso ecossistema, que é bem robusto, né? A gente está falando de uma rede muito grande, mais de 6 mil postos, né? Estamos falando de um ecossistema, 1000 lojas de conveniência, a gente está falando de muita gente que a gente atinge todos os dias, né? Sem contar os próprios automobilistas, né? Que abastecem nos postos, né? Então, a gente viu também uma oportunidade da gente oferecer serviços financeiros, né, produtos financeiros com uma maior fluidez, né, com menos burocracia. Hoje o que a gente tem
Na Payly, a gente tem uma linha B2C, uma linha B2B. B2C, muito na linha das wallets, né? A gente tem aí PicPay, toda essa galera. Então, a gente tem pagamentos nos estabelecimentos com QR Code, a gente tem pagamentos de conta, recargas de celular, transferências instantâneas, né? Que agora o Pix vem para fazer a mesma coisa, né, que a gente chama de P2P. A gente tem para o B2B, para empresas e comércios, a gente tem um portal de gestão financeira, então lá você tem a possibilidade de fazer transferências, né, pagamentos em massivos, né, em lote, pagamentos recorrentes, enfim, toda uma gama aí de serviços digitais ligado aos fluxos financeiros, né? E o que a gente vê, quer dizer, por que a gente fez isso? A gente acredita, isso é um lema nosso, que esse acesso, né, ao dinheiro, ele é um direito de todos, né? Essa desburocratização para que esse acesso aconteça, né, nos mais diversos níveis e setores e classes sociais, na realidade, o nosso propósito, né? É o que a gente busca, né? Então, basicamente é isso. Acho que agora, como... assim, aí você pergunta como é que estão esses resultados. A gente, na realidade, se surpreendeu porque a gente tinha uma ideia no primeiro ano de efetivamente aprender muito com isso, mas a gente teve um crescimento muito acelerado, né? A gente chegou no primeiro ano de vida a mais de 1.200.000 downloads, né? Mais de 600 mil clientes na plataforma, né? Óbvio que ainda existe a questão da rotina, né? Vamos dizer assim, do behavior, né? Do consumidor, de não estar tão familiarizado em utilizar carteiras digitais, né? Ao invés de cartões de crédito, apesar que agora isso tem mudado bastante, né? Em épocas de Covid, a gente tem visto vários movimentos interessantes do setor. Mas a gente foi uma grata surpresa, a gente teve um crescimento muito acelerado. Agora, nesse ano, a gente tem efetivamente um propósito de buscar essas sinergias dentro do grupo, então a gente tem feito projetos muito interessantes dentro do Grupo Cosan, e o que a gente acredita para o futuro é que a gente vai ser um B2B2C, ou seja, a gente realmente acredita que através das nossas parcerias com empresas e com o nosso ecossistema, a gente consegue também atingir os consumidores como um todo, né? Então, é isso. Legal, obrigado. Marcos? Bem, a gente não foi muito diferente, não. A gente partiu do início de que a gente poderia gerar economia para o grupo, né? Porque a gente tem uma arrecadação que chega a 1,5 de bilhão e a gente precisa fazer cobrança, né, mensalmente. Então, assim, para você fazer cobrança, hoje, ou a gente faz como desconto em folha, porque como a seguradora ela tem o histórico de ter sido a primeira, né, previdência do Brasil, então a gente tem muitos órgãos consignantes, que até hoje é a melhor forma de cobrança, né, que é o desconto em folha, tem a menor inadimplência, mas parte da nossa arrecadação, a cobrança ocorre por meio dos bancos, né? E os bancos têm cada vez mais aumentado o custo, né, dessa cobrança. Até porque muitos nos veem também como concorrente, porque muitos deles têm seguradora. Então, Sim. assim, a gente partiu desse princípio de ter nosso próprio meio de cobrança, né? A gente vislumbrou Open Bank, Pix, isso a gente já estava olhando lá atrás, desde da Lei 12.865, né, que é de arranjo de pagamento. Então, na verdade, esse projeto nosso a gente tem desde do advento da lei, que foi finalzinho de 2013. Em 2014 a gente já estava debruçado, olhando meios de pagamento. Na época não foi priorizado, porque tinha outras prioridades. E acabou que a gente viu que o caminho que ele ia seguir era realmente virar um meio financeiro. A gente olhou para as cooperativas de crédito, que começaram também da mesma forma, fazendo apenas uma operação de crédito. Hoje você vê uma cooperativa, ela faz praticamente todas as operações que um banco faz, não tem praticamente diferença nenhuma. E a gente, desde o início, estava muito bem assessorado, a gente sabia onde ia chegar isso, só que isso ficou muito mais forte no ano passado, né, quando a gente viu que saiu portabilidade de salário para conta de pagamento, e a gente viu que o negócio estava crescendo e a gente decidiu, a gente não pode ficar de fora disso, porque isso vai complementar nossos serviços, porque hoje a gente já faz o serviço que é financeiro, né? A gente é gerador de poupança, então, na verdade, uma seguradora, ela é muito semelhante a banco, ela tem coisas que
de reserva de capital mínimo, enfim, é um serviço financeiro, não deixa de ser um serviço financeiro, e a gente viu que era uma grande necessidade a gente ter o nosso próprio meio de cobrança, que isso ia dar um alívio para a gente em relação a essa estratégia e não ficar tanto dependente dos bancos. Então, assim, no primeiro momento foi isso, mas, assim, obviamente a gente entende que é um investimento que não é baixo, então a gente não pode pensar somente no nosso aquário e eu acho que é uma coisa natural de depois a gente pensar em sair do aquário, mas tem muito ainda o que fazer dentro do aquário. Então, é uma evolução constante. Então, assim, a gente tem que fazer muito bem primeiro dentro de casa para depois pensar em botar o pé na rua, né? Vamos dizer assim. Então, assim, exatamente, é uma jornada. Então, assim, dentro da seguradora, a gente já tem bastante produtos financeiros, tá? Vou citar aqui rapidamente. O seguro de vida, ele cobre os 3 principais riscos que o ser humano ele está exposto, que é o risco de morte, risco de invalidez e risco de sobrevivência. Morte porque ele pode vir a morrer e deixar dependente. Invalidez porque ele pode perder a capacidade dele laboral de gerar renda. E sobrevivência porque ele pode viver mais do que ele pretendia ou esperava e acabou a poupança dele, o dinheiro dele para o sustento. E recentemente a gente lançou um novo pilar de seguro, que é o bem-estar. Então, assim, ele não é um plano de saúde, o pilar bem-estar é um seguro de vida com cobertura para eventos. E aí, quando a gente fala eventos, a gente tem nesse produto que a gente cobre doença como câncer, doenças graves, transplante, diária de incapacidade hospitalar, internação hospitalar, cirurgias. E mais voltado para a Mag Finanças, Marco, no quesito ali de conta digital, esse movimento mais recente. Então, aí por que eu estou te falando tudo isso? Porque a Mag Finanças ela é uma plataforma hoje que a gente está oferecendo conta de pagamento, porém a gente vai integrar nessa plataforma outros serviços, porque a gente entende que é um canal de transitar conta de pagamento, né, que é uma coisa que as pessoas necessitam do dia a dia. Então, hoje tem muita gente que não tem ainda conta, a gente pode olhar e tem 40 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, a tendência é que boa parte dos serviços que são hoje ofertados pelo grupo, que a gente transite também na plataforma digital da Mag Finanças, tá? Então, assim, vai ser uma plataforma aberta, então a gente não vai parar só em meio de pagamento, a gente vai vir com crédito, está para dar entrada numa sociedade de crédito, Banco Central, então a gente quer ofertar crédito, investimento, seguros, tudo numa mesma plataforma aberta. Então, assim, ela complementa a estratégia do grupo Mongeral Avon, a Mag Finanças. Essa Legal. é a ideia. Bacana, obrigado. Sandra, como que vocês viram, então, se tornar uma oportunidade em ter um braço mais direcionado para o setor financeiro e trazer uma facilidade para os prestadores de serviço, para o cliente final? Como que foi esse movimento aí para vocês? Tá sem áudio. Agora percebi. Oi. O que a gente tem de oferta no mercado hoje é uma maquininha, né, que a gente chama de maquininha para os profissionais. Com base em estudos, a gente faz muito estudo junto com a nossa base para entender necessidades deles. Então, a gente identificou que uma parte da nossa base não tinha acesso a essas maquininhas, ou tinha acesso, mas não estava feliz com o serviço que era prestado. Então, a gente foi estudar no mercado qual seria uma boa opção com taxas, né, acessíveis. Né? Então, o que a gente fez, basicamente, foi entender a necessidade deles e articular com toda a nossa força, né, nosso poder de articulação com o mercado, com essas grandes financeiras, onde a gente conseguiria a melhor oferta para trazer para eles de forma mais acessível. E com essa maquininha, a gente fez uma negociação onde eles conseguem ter acesso a essa maquininha que tem a nossa marca, né? Então ela é oferecida como uma marca Get Ninjas, e além disso ele também tem toda a transação sincronizada dentro do aplicativo. Então o profissional que
está cadastrado no Get Ninjas, ele, dentro do aplicativo dele, ele já consegue fazer a gestão dos pagamentos. Isso facilita muito para ele. Do ponto de vista do Get Ninjas, também foi uma iniciativa muito bacana, porque hoje, no nosso modelo de negócio, a gente pluga, né, os dois lados, coloca em contato com o profissional e cliente, a gente usa muito do nosso esforço de tecnologia para oferecer soluções que aprimorem esse contato direto entre profissional e cliente para que ele se torne mais rápido, fácil, né, ágil e seguro também. Mas o contato direto entre profissional e cliente é feito através de um WhatsApp ou uma ligação telefônica, onde eles negociam diretamente entre eles o serviço e decidem questão de preço e até mesmo pagamento. Então, até antes da maquininha era tudo feito diretamente entre eles. Então, o que a maquininha traz para a gente diferencial também, agregando ao nosso modelo de negócio, é a gente começar a transacionar, né, diretamente esses pagamentos que são efetuados no ponto entre profissional e cliente ali no atendimento do serviço. Isso dá mais inteligência, isso também dá mais dados para a gente continue remodelando o nosso modelo de negócio e melhorando a experiência que a gente oferece para os dois lados. Então, até então é isso que a gente tem estudado aí outros modelos, mas nada ainda definitivo, nada fechado. Acho que o Covid também ele vem, né, como uma oportunidade para a gente entender que meios digitais eles são uma tendência, né? Então a gente tem olhado bastante para isso, tem conversado com vários players do mercado para ver onde está a melhor necessidade para a gente, a melhor oportunidade. Que bacana. E que ano que foi lançada a maquininha? A maquininha foi lançada no final de 2018. Final de 2018. Legal, bacana. Obrigado. A gente tem em comum, a gente percebe que todas as empresas buscaram entrar nos serviços financeiros inicialmente para ter uma maior eficiência, maior agilidade e diminuição de custos e taxas, né? A gente percebe que o sistema tradicional acabou se descuidando em não conseguir reter e ofertar um serviço à altura do que vocês esperavam, até o ponto que vocês falam, putz, vamos se jogar então nesse novo segmento, inovar para nós e depois inovar para o consumidor final, né? Um movimento bem interessante, comum entre vocês três, né? Exato. Marcos, deixa eu só complementar que eu acho que é importante nessa linha de o que a gente está fazendo, não só, eu acho, pensando um pouco nesse aspecto de ofertar facilidade e tal, a gente viu uma responsabilidade muito grande do grupo, uma responsabilidade social, sobretudo, como é que a gente fazia a nossa parte aqui nesse período, enfim, difícil que a gente está vivendo, né? Uhum. E aí o grupo usou a Payless, acho que foi muito legal, apostou que a gente pudesse criar uma plataforma de doação usando recursos do próprio grupo para ajudar, né? Então a gente fez uma primeira parceria com a Comunitas, que todo mundo conhece, né? É super conhecida, fundada lá pela doutora Ruth, e aí a gente ajuda hoje mais de 20 mil crianças que não conseguem comer porque as escolas estão fechadas, e a gente consegue ter doações também dentro do próprio grupo, das empresas parceiras, para alimentar essas crianças, né? Então, tudo via a plataforma da Payless. Via a plataforma da Payless, né? E a segunda que eu até coloquei aqui, ó, o QR Code, a gente está auxiliando os Médicos Sem Fronteira. A gente também tem doações do grupo, próprio Grupo COSAN e das empresas parceiras, para que a gente possa ajudar esse pessoal da linha de frente, que está brigando aí né, tendo quase que um sacerdócio aí na ajuda ao próximo. Então, é só para divulgar, quem quiser, né, aproveitando aqui o momento, doar para os Médicos Sem Fronteira, apontando aqui, já cai direto no site de doação. Acho que é importante falar do papel que as empresas têm também, né, nesse momento, tá bom? Com certeza. Obrigado por informar da iniciativa aí. E a gente conversou um pouquinho, mas não aprofundamos o alto grau de complexidade que o setor financeiro demanda por parte das empresas, em termos de compliance, regulatório, jurídico, legal. Eu queria entender de vocês como foi o desafio que vocês enfrentaram em termos de operação para poder se jogar e ter uma entrega de excelência tanto interna quanto externamente, né? Como que foi isso para vocês? Precisou estruturar uma nova área, novos contratados? Como que foi esse processo? Quer começar, Thaís? Quer falar, Marcos? Tá bom. Na realidade, no nosso caso, né,
foi tudo muito rápido por a gente ter um dos sócios, né, que é 25% da Payly. Eu comentei, 75% é do Grupo Cosan, mas 25% é do Grupo Ernesto Correia, né, que é o mesmo do Banco Tupazio. Então, a gente tinha um pouco, obviamente, que isso facilita, né, porque a gente sabe um pouco dos meandros, mas eu diria que a grande dificuldade que existe é a burocracia, né, e o nível mínimo que eles exigem de capital para você abrir uma instituição financeira, né, o capital mínimo exigido, ele é alto, né. Mas a gente tem visto com bons olhos, assim, eu vejo que a gente até teve essa facilidade, digamos assim, para poder atuar no mundo de fintech, né, de instituição de pagamento, mas a gente vê agora que as coisas têm mudado, né, então, com essa própria regulamentação, né, essa normativa do Bacen, né, 4656, a gente vê novas instituições se formando aí, né, então, sociedade de crédito direto, as próprias sociedades de empréstimo entre pessoas e as empresas simples de crédito, né, que são as siglas, né, as SCDs, as CEPs e as ESCs, né. Então, com isso, você exige um capital mínimo menor, né, um capital social hoje da ordem de 1 milhão, né, quando a gente fala de CEP, de SCD, né, ou de uma CEP, que na realidade quando você olhava antigamente, era na casa de milhares de reais. Então, acho que isso já dá um bom indício do que o Banco Central vê com maior competitividade no setor financeiro. E aí eu queria agregar que o que corrobora com tudo isso, né, que eu vejo que, apesar de ainda ser um mercado muito engessado, o Banco Central está com esse olhar, né, o próprio Pix, o Open Banking, é que saiu uma reportagem na semana passada, o Sebrae fez uma pesquisa, agora em tempos de Covid, a Fundação Getúlio Vargas que fez essa pesquisa, mostrou que no período de 7 de abril a 5 de maio, cresceu 8% o número de empresários que buscaram crédito. E, infelizmente, só 14% das pequenas empresas conseguiram acesso a esse crédito, né? Então, tiveram mais de 58% dos negócios que pediram os acessos foram negados. Então, eu acho que sim, tem que fazer esse movimento para que a gente possa fazer chegar, né, através das instituições de pagamento, das fintechs, né, em parceria com outras empresas financeiras, fazer com que esse crédito realmente chegue na ponta. Que isso hoje está muito na mão dos grandes bancos e a gente vê que a burocracia pede que esse acesso seja democratizado, né? Situação de urgência, né? Acho que nas primeiras semanas de quarentena já foi mais de 600 mil PMEs que fecharam as portas. Esse número já deve ter se atualizado, infelizmente. Então, eu acho que realmente tem que ter uma união entre governo, né, esse ecossistema de inovação, startups, grandes corporações, para a gente fazer isso chegar na ponta de uma maneira mais ágil, né? Bom exemplo trazido. Marcos, como que você vê? Acho que vocês já tinham um lado legal, jurídico um pouco forte, por já estarem em outro braço do setor financeiro, mas como adaptação como instituição ali com conta banca digital, como que foi esse movimento para vocês? Você tem razão, Marcos, porque a seguradora ela já está no mercado regulado, né? Que é a SUSEP. Então, assim, é muito parecida a norma de uma seguradora com de um banco e para a instituição de pagamento não é muito diferente, tá? Ela, guardada a proporção, como a Thaís falou, a exigência de capital é menor, mas ela tem todo um arcabouço, né, de governança ali, que a gente tem que ter auditoria, tem que ter compliance, tem que ter política de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, assim, para a gente, na verdade, está muito no início, né? A gente está estruturando áreas ainda. A norma do Banco Central, ela permite que você trabalhe no sentido de grupo econômico. Então, assim, muitas áreas que são da seguradora são comuns para atender a gestão de pagamento, porque a gente ainda não tem o volume financeiro para ser uma autorizada. A gente não chegou a 500 milhões de reais. Então, assim, embora a gente esteja dentro da norma, dentro da regra, a gente ainda não é uma autorizada. Então, assim, mas a gente está com estrutura de governança, de compliance, de auditoria, e todos os processos sendo construídos da melhor forma possível dentro de melhores práticas. Mas, de fato, assim, para a gente não é uma coisa nova, tá? A gente tem área jurídica lá, que a gente já construiu uma seguradora do zero. A gente tem a Cicobi lá como sócia nossa. Então, a gente construiu uma seguradora do zero, toda a documentação, toda a parte normativa, a gente já passou por isso. Então, assim,
tá sendo relativamente tranquilo porque a gente tem esse amparato da seguradora. Mas colaborando aí com a Thaís, que ela falou, realmente é um movimento que o Banco Central vem fazendo muito, muito bem feito, na minha opinião. Sim. Vem incentivando as novos entrantes. Os bancos normalmente se retraem em crises, eles têm o dinheiro em caixa, mas não tiram de caixa, então assim, eles fazem reserva. Então assim, o banco quer emprestar para quem precisa e obviamente mais consegue pagar, então ele não quer correr risco. Eu não estou falando que as fintechs vão correr risco extremo, mas eu acho que tem que ver um pouco o lado social, a gente tem que equilibrar melhor essa balança. Então acho que as fintechs estão aí para isso, para aumentar a concorrência, para fazer com que esse serviço seja melhor prestado na ponta e chegue para quem de fato precisa. Então eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem a preocupação como que vai ser esse Open Bank implementação, mas a gente acredita muito no trabalho do Banco Central, que ele vai fazer essa implementação da melhor forma possível, que beneficie a sociedade como um todo e o país para crescer cada vez mais. Acho que é por aí. Estimule a competitividade de uma maneira aberta e transparente, né? O que mais precisa. E acho que vale enaltecer mesmo o trabalho do Banco Central, ele tem apresentado uma maturidade muito grande nessas discussões e audiências públicas. O que foi desenvolvido pelo Banco Central nos últimos 3, 4 anos equivalem aos 20 anos anteriores, por conta dessas transformações todas. Então, você vê o próprio regulador num movimento intenso e sólido, né? Isso é muito positivo. Sândia, comenta um pouquinho para vocês como foi essa jornada para entrar nesse segmento, como tem sido, né? Do nosso lado, a gente simplificou o máximo possível. Então, a gente fez uma parceria com o C6 Bank, com a PayGo, e a gente terceirizou a produção da maquininha e a oferta da maquininha em parceria com a PayGo. Então, todos os processos já estavam alinhados com eles, essa parte também totalmente alinhada. Muito dentro White Label, né? White Label e dentro da nossa estratégia. Nosso foco, nosso core business é a prestação do serviço. Então, vamos focar nossos esforços, nossos times de produto nisso. É claro que a gente teve que dedicar um time de produto para olhar, né, para esse desenvolvimento e até acompanhar essa experiência, se essa experiência estava sendo a esperada, né, para o profissional ali dentro do aplicativo. A gente foi fazendo aprimoramentos, mas facilitou muito usar o White Label. Então, no nosso caso, foi bem mais simples, porque a gente terceirizou isso. Tá, e aí não perdeu o foco do core de vocês e levou uma oferta, facilidade para as pontas e inteligência para o negócio ao mesmo tempo de vocês, né? Exatamente. Tudo interligado, a gente fazendo a transação do nosso lado, então a gente transacionando e tendo essas informações, esses dados, né, para a gente aprimorar a experiência deles, mas toda a complexidade do lado do parceiro. Sim, com certeza. A gente está inserido num evento que chama Open Banking Week. O Open Banking representa essa visão de plataforma aberta, marketplace, você pluga APIs, parceiros, e a oferta como um todo acaba ficando de uma maneira mais rica e fluida para todos os stakeholders, né? Queria, de repente, que vocês demonstrem exemplos como a organização de vocês tem atuado nesse front, se não só no setor financeiro, como que vocês têm buscado agregar com esse pensamento, né, de Open Banking e plataforma. Se tiverem alguns exemplos que possam trazer. Eu posso Quer começar? trazer. Vai, bora. Tá bom. A gente tem estudado bastante Open Banking, justamente por ser algo que a gente conseguiria usar como uma solução já aprimorada, né, desenvolvida, e a gente agregando, trazendo ela para dentro do nossa plataforma. Então, não é algo que a gente já desenvolveu, mas a gente tem estudado e falado com muitos players no mercado sobre modelos, principalmente BaaS, né, Bank as a Service, de como a gente conseguiria usar uma solução, por exemplo, de transação digital, né, auxiliando e trazendo todo esse diferencial para o nosso profissional e cliente de já terem um meio de pagamento ali, que até traria uma experiência mais aprimorada até para o cliente final, né, de falar, eu estou pagando direto pelo Guerninjas, então eu sinto mais seguro, né, de que esse serviço vai ser melhor prestado. Mas a gente tem olhado com bastante atenção e falado com grandes players do mercado para a gente entender dentro da nossa necessidade, onde a gente encontra a melhor oferta, que a gente possa desenvolver junto, mas considerando que esse player já vai ter, né, toda a legislação, todas as partes regulamentares ali já em processo, para que a gente apenas insira isso dentro do nosso ciclo de produto, facilitando e também dando mais agilidade para a gente fazer um lançamento. Então, isso é algo que a gente tem olhado aí
Não digo no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Que legal, bacana. Thaís, Marcos? Legal. Falando um pouquinho, acho que a gente acredita, é o nosso modelo, né? Essa questão de trabalhar como plataforma e se conectar aos parceiros, ou que a gente tem, até o nosso Bank as a Service é o Topázio, né? Então a gente tem APIs para estruturar isso. Muitos dos serviços que a gente oferece hoje na Payly, na carteira, são também por conta, né, das APIs. Então, quando você fala de pagamento de concessionárias, né, de facilities, né, que a gente está de utilidades, que a gente está falando de gás, estamos falando de energia, eletricidade, é tudo em forma de API, integrações com outros parceiros, né, a gente está falando de empresas de mobilidade, delivery, que é um pouco do que você comentou no início do Super Apps, né? Então, acho que todo o processo de construção de uma fintech que queira realmente ter uma gama aí de serviços, né, e utilidades para o consumidor, ela tem que realmente, não ter outra forma, no meu modo de ver, já dizia a Singularity aí, de você crescer de uma forma sustentável e escalável. Quando a gente fala de B2B, aí então acho que fica ainda mais evidente, né? Porque quando você está falando que você vai entrar na área de crédito, que é um ponto que o Marcos comentou agora há pouco, a gente também está indo nessa vertente, você tem que buscar parceiros. Nós, como instituição de pagamento, nós não podemos conceder, né, ter o risco do crédito. Então, a gente sim tem visto quais são os parceiros que a gente vai plugar na nossa plataforma para fazer esse tipo de oferta, né? A gente está falando ter conexão com ERPs, né, para oferecer serviços de conciliação e etc. Então, tudo isso feito através de APIs. Eu acho que esse modelo de plataforma é fundamental para que a gente consiga escalar o negócio e ter agilidade, né, nos produtos, enfim, nas funcionalidades novas que você vai agregando à plataforma, né? Legal, Thaís, obrigado. Marcos, está contigo. Bem, a gente ainda não está, obviamente, desenvolvendo, porque a gente começou em janeiro agora, né, a gestão de pagamento, mas a gente está esboçando o que a gente entende que pode ser feito dentro dessa plataforma da Open Bank. Obviamente, a gente já tem um certo conhecimento de plataforma, porque a seguradora ela já tem as APIs dela de seguro toda montada. E a gente quer criar a plataforma agora de APIs de Bank as a Service. Isso a gente está discutindo muito intensamente dentro do grupo. E a gente pensa que, de fato, é a hora da gente entrar para a gente tirar o intermediário, né, no meio de cobrança, e como a Thaís falou, crédito. Então, assim, o Open Bank vai trazer muitas possibilidades, essa portabilidade de dados, de consulta, está em discussão em relação a custo, como que vai ser ainda rateado esse custo. Então, assim, mas a gente entende que esse custo não vai ficar para a fintech, porque acho que tem que ser dividido proporcionalmente, né? Porque é uma coisa mais para social, para melhorar o país. Então, assim, tem que melhorar a concorrência, melhorar serviço. E, assim, a gente está muito ansioso que chegue, né? Tem as fases aí de implementação e vai ser um mundo novo, Marcos, assim, que a gente vê que vai ser um salto que o país vai dar em relação a meios de serviço financeiro, meios de pagamento. A gente está vendo que se hoje tivesse o pagamento instantâneo em relação à Covid, né, a gente ia ter menos moeda circulando, risco menor de contágio. Então, assim, bom que o Banco Central manteve a agenda dele, né, você vê que estão com a mesma pegada, independente do Covid. Então, assim, estão acelerando para conseguir implementar, porque sabe que isso vai trazer um grande ganho para o país. E eu tenho certeza que a gente vai navegar muito bem nesse ambiente também. Uma pergunta bem direta, Marcos, para você. Esse novo braço, a Mag Finanças, essas novas ofertas que vocês trouxeram desde janeiro para cá, vocês estão produzindo toda essa estrutura in-house ou vocês estão com parceiros white labels junto para não desviar tanto o foco do core de vocês e trazer uma oferta com mais agilidade? A gente começou como white label para lançar, para ter velocidade para testar também, para ver se teria aderência ou não. Isso é normal, acho que para começo. Mas a gente está já comprando o core de um aplicativo nativo, tanto para iOS quanto para Android. Então, para a gente fazer as mudanças que a gente deseja fazer, a gente tem que ter a tecnologia na mão. Então, assim, para a largada, de fato, foi um white label.
E ele é muito engessado, a gente não consegue fazer grandes mudanças, né? Que é um negócio também Tá. do parceiro, é fato. Então a gente vai, à medida que o tempo for passando, a gente vai trazer para dentro de casa essa inteligência, porque a gente tem uma área de tecnologia muito bem estruturada, que a gente vai conseguir agregar e tocar esses projetos. Embora seja uma operação apartada, a gente tem todo o apoio do grupo econômico. Legal, bacana. Gente, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Eu queria emendar essa última pergunta junto com as considerações finais de vocês também. Então, tentar um pitch ali de 1 minuto para a gente poder, então, encerrar. Muitas dessas ofertas, como a gente bem discutiu aqui, surgiram por uma necessidade de serviços mal prestados ou aumento de eficiência e melhores taxas para a sua operação. E com o desenvolver das atividades financeiras, muitas empresas têm tornado isso também um core do negócio. Ou seja, viram tantas oportunidades e passou a ser uma unidade de relevância do grupo ou qualquer que seja a estrutura organizacional. Então, eu queria entender esse atual momento de maturidade e se vocês vislumbram isso poder se tornar também algo do core. A gente tem exemplos aí como o Mercado Pago, o MobilePay, que iniciou-se para atender uma dor pequena, entre aspas, e passou a ser parte da oferta do core. O Mercado Livre hoje, o Mercado Pago transaciona mais fora do Mercado Livre do que dentro. Então, isso espelha bem. Queria, então, a visão de vocês do setor financeiro para o seu negócio, nesse sentido, e a consideração final também. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que a gente tem vários exemplos. Você mencionou aí quando a gente olha grandes varejistas, né? A gente está falando de Magalu, a gente está falando de Via Varejo com o Banqui, né? A B2W com a AME. No fundo, quando a gente fala, eles são produtos, né? A gente fala de produtos onde o consumidor, aquela classe C e D, compra muito aquele famoso carnê, né? Que tinha na Casas Bahia, tinha que ir até a loja fisicamente para poder quitar o carnê. Eu acho que tudo isso, essa digitalização, essa transformação digital do dinheiro foi magnífico, facilitou demais, né? Eu acho que esse foco de como é que você dá acesso para as classes C e D, né, a esse dinheiro digital e permite com que essa compra, esse poder de compra deles torne-se cada vez mais fluido, isso acho que é fantástico, né? E sem contar que, quando você olha, no caso nosso, né, do Grupo Cosan, o nosso ecossistema, como eu comentei com vocês, ele é muito grande, então você tem uma capacidade de poder influenciar e olhar que produtos, que mais que a gente pode estar fazendo para que essa jornada do consumidor seja facilitada, desde um processo de pagamento de combustível. Então, o Marcos falou muito dessa questão de manusear um pouco dinheiro, né, em épocas de Covid. Então, a gente estruturou uma operação rápida de pagamento touchless nas lojas de conveniência. A gente tem o aplicativo Shellbox, né, onde pode se pagar, o cliente de dentro do carro mesmo paga o combustível sem precisar tocar em nada, né, tocar nas maquininhas. Então, é uma fonte de contágio. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo, que está mais vamos dizer, um grande grupo que tenha na ponta, né, uma rede de varejo, né, tem um negócio funcionando, não vejo como essas empresas quererem, vamos dizer assim, se sobreviver nesse mercado sem olhar como um braço mesmo, uma unidade de negócio, não só para trazer uma receita financeira, mas, sobretudo, para oferecer uma experiência diferenciada, né, para o seu cliente, né? E aí, como considerações finais, eu acho que o principal que a gente está falando aqui, nesse momento econômicos, quando eles têm consciência do seu papel na sociedade, né, não só no momento de crise, mas principalmente, a gente viu com o impacto que isso, o positivo que isso gera no poder de marca, né, na força de marca. E aí a gente tem vários exemplos, a própria Magalu, né, saiu uma pesquisa, né, das marcas que mais, vamos dizer assim, né, e a aceitação do próprio consumidor. Então, acho que é ter isso em mente, que a gente tem uma razão de existir, além do próprio lucro financeiro, como é que a gente modifica o cenário, como é que a gente facilita a vida do cliente na ponta, né? É isso. Legal, obrigado, Obrigada, Thaís. Marta. Sandy, um pitch de 1 minuto. Vocês veem a possibilidade do setor financeiro se tornar um core de vocês por conta dos benefícios que você já sinalizou, a inteligência, a facilidade, e as considerações finais, por favor.
Ok. Acho que a gente tem outras preocupações que antecedem, né, essa questão, que é realmente a gente transacionar mais esse valor dentro do pagamento do serviço dentro do Get Ninjas, né? Então, hoje a gente considera que é transacionado cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano em prestação de serviços. Considerando que a gente está em 0,1% desse mercado, que a gente estima que endereçado por Get Ninjas seria de 400 bilhões de reais. Então, é uma oportunidade absurda, já é uma oportunidade grande e ela pode se tornar ainda maior. Mas a pretensão nossa é que ela seja uma solução que agregue dentro da nossa experiência mesmo. Acho que a gente tem muitas questões para serem desenvolvidas dentro de casa, para a gente pensar e acho que isso seria muito mais uma consequência, né, em externalizar uma solução como essa, mas acho que fica muito mais centrado dentro do nosso modelo de negócio mesmo e de toda oportunidade que esse mercado representa, né, hoje no Brasil. A gente vê o mercado brasileiro, a gente tem um perfil muito mais de contratar serviços do que fazer nós mesmos em casa. Então, é um mercado absurdamente grande e é uma oportunidade realmente equivalente a esse potencial. Como consideração final, eu acho que a gente está muito aberto. Se tiver alguém assistindo aí que tenha soluções interessantes para a gente, me procurem. A gente está sempre estudando, então a gente está sempre muito atento ao que está sendo lançado no mercado, mas também priorizando dentro das nossas necessidades, do que a gente pode oferecer, pensando muito bem na necessidade do profissional e do cliente mesmo. Então, seria mais isso. Quem sabe antecipação de recebíveis para os profissionais, crédito, né? Oferta de crédito, uma carteira digital em breve. A gente tem pensado muito nessas oportunidades todas. Imaginei. Muitos outros pontos a gente ainda não priorizou, mas a gente tem estudado bastante e estudado do lado deles também, né? Qual a vantagem para eles? A gente vê que realmente boa parte da base não tem conta, ou usa uma conta de terceiro, ou não tem nenhum link aberto, né? Então a gente tem visto todas essas necessidades que eles têm, né? E essas carências que eles têm, como a gente é só uma plataforma ali que está provendo mais pedidos, mais serviços para eles, mas como que com a força que a gente tem no mercado a gente consegue auxiliá-los para que eles se desenvolvam mais, porque se eles tiverem sucesso, consequentemente a gente tem também. Com certeza. Obrigado, Sandra. Xará, um pitch de 1 minuto para a gente concluir, então, as ideias e a visão de vocês. Ficou nítido que já está no core, né, a Mag Finanças? Sim. Então, em relação ao grupo, né, que você falou, eu acho que é natural grandes grupos atuar na sua base primeiro, né, de forma que possa agregar novos serviços, produtos e fidelizar o seu cliente que tem hoje. Mas eu acho que é mais que natural também pensar em novos voos, desde que você consiga fazer bem dentro de casa primeiro, né? Você tem que fazer muito bem feito para depois pensar em ir para mar aberto. Então, acho que é isso, é o que a gente está buscando também. Em relação ao final aí, ao que eu deixo de mensagem, assim, a gente quer estabelecer sempre relações de longo prazo dentro da proposta nossa de grupo com Geral Eigo. Então, assim, a oferta financeira faz parte do nosso core business e a Mag Finanças ela vem para complementar essa oferta. Então, assim, com outros produtos e serviços financeiros para os nossos clientes já da base. Então, assim, e futuramente, sem pressa, com o pé no chão, que a gente sempre atua dessa forma, pé no chão, sem deixar de olhar para o futuro e vislumbrar novos mercados e novos negócios. Acho que é por aí, acho que a gente está no caminho, sem se afobar, sem deixar de tirar o pé no chão, porque a gente tem que continuar com a cabeça no lugar e fazer as coisas da melhor forma possível para entregar um serviço de qualidade para o nosso cliente. Então, assim, é isso que a gente vê, entregar o que ele precisa de fato, né? Como que a gente consegue atingir utilizando Big Data, utilizando dados, e acho que o Open Bank vai nos ajudar muito nisso, em relação a dados, fazer estudo, para você atingir de fato o que o cliente precisa. Então, assim, não adianta ofertar para ele o que ele não está demandando. Então, assim, acho que todo esse universo vai trazer essas possibilidades para a gente, como fintech. Com certeza. E é uma coisa que a gente vislumbra muito e estamos no caminho certo. Acho que todos aqui estão de parabéns. Foi muito bom aqui participar. Obrigado. Fantástico. Acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo principal, nosso propósito, que era trazer uma visão de outros segmentos sobre esse movimento de fintechização.
e trazer uma diversidade maior para o evento. Acho que gratidão pelo tempo de vocês, pela colaboração e engajamento. E longe de esgotar o tema, a gente sabe que essas transformações são intensas e diárias. Espero podermos estar juntos em breve novamente para ter essa rica troca. Então, gratidão e até o próximo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.